Sendo considerado um cometa periódico, o cometa Halley finalmente atingiu seu afélio, ou seja, o ponto mais distante em relação ao Sol, e voltou a se aproximar do sistema solar interno. Sua órbita o leva até as proximidades de Netuno e leva cerca de 76 anos para ocorrer. De qualquer forma, o Halley é o cometa mais famoso da história, fonte de inspiração para muita gente e é um corpo celeste de fato muito interessante. Mas o que muitos não imaginam é que o cometa Halley já foi visitado por sondas espaciais e teve seu núcleo registrado bem de perto. No vídeo de hoje vamos ver as imagens mais próximas já feitas do Halley. A última passagem do cometa Halley ocorreu em meados de 1986, o que significa que muitos que estão assistindo esse vídeo já eram nascidos e certamente avistaram o objeto. O Halley é tão famoso assim porque é dado como um dos cometas mais bem visíveis a passarem na história recente da Terra, além de que ganhou extrema atenção dos noticiários da época. No final das contas, o cometa Halley oficialmente foi reconhecido como cometa periódico após as análises científicas realizadas pelo astrônomo Edmund Halley, quando ele considerou supostos avistamentos de um cometa em meados de 1531, 1602 e 1687, o Halley concluiu que esses três eventos eram correlacionados e se tratavam do mesmo cometa. Nesse momento, ele previu o retorno do objeto aos céus terrestres em 1758. Ele acertou, mas infelizmente o astrônomo não viveu o suficiente para testemunhar a confirmação de sua descoberta, mas a sua análise, bem acertada, eternizou seu nome associado ao cometa. Desde então, outros cometas têm surgido nos céus terrestres, contudo exibem uma variação orbital em relação ao Halley. Atualmente, sabemos que existem dois tipos principais de cometas: os periódicos, com órbitas inferiores a 200 anos, e os não periódicos, cujos períodos orbitais podem chegar a milhares de anos de duração. Alguns vão tão longe do Sol que nem voltam mais, outros demoram de 5 até mais de 10 mil anos para um retorno. Para começo de conversa, a exploração de cometas não é algo exatamente deixado de lado pelas agências espaciais, mas esses objetos já receberam muitas sondas ao decorrer da história. Uma das missões mais recentes é a Rosetta, lançada pela Agência Espacial Europeia. Devido à sua natureza bem peculiar, é uma ocorrência até comum que os cometas experimentem um fenômeno de sublimação quando se aproximam do sistema solar interno, algo que não é típico de asteroides convencionais. Essa distinção ocorre do fato de que os cometas são compostos por elementos voláteis congelados, presentes em um núcleo com alguns quilômetros de diâmetro. O Sol aquece e o elemento sai do estado sólido para o estado gasoso quase que instantaneamente. Isso cria uma atmosfera imensa ao redor do objeto que os astrônomos chamam de coma. No caso do cometa 67P, visitado há poucos anos pela Rosetta, vimos em alta resolução como os jatos de gás emanam da superfície cometária. Ao contrário do Halley, o 67P era incrivelmente mais periódico, o que significa que ele parecia ser o cometa ideal para enviar uma missão, e a sonda poderia estudá-lo em diversos estágios orbitais, tanto de perto quanto de longe do Sol. Mas voltemos a 1986, quando o mundo estava de olho na passagem que o Halley iria fazer, mobilizando diversas agências espaciais pelo mundo a mobilizarem algo chamado Armada Halley, onde a União Soviética, França e Japão lançaram sondas em direção ao cometa. Só que apenas uma missão específica chegou bem próxima do Halley, a Gioro, quando se aproximou a apenas 597 quilômetros do núcleo. Detalhe, o Halley passava naquele ano a 63 milhões de quilômetros da Terra, e nem mesmo o mais poderoso telescópio poderia capturá-lo de forma como a Gioro capturou. Os objetivos da missão eram bem claros: capturar imagens em alta resolução do núcleo, analisar a composição da atmosfera do cometa, investigar o padrão de fluxo de gás que emanava do núcleo e observar a interação entre a radiação solar e a atmosfera cometária. Ela conseguiu tudo com bastante êxito. A missão Rosetta impressionou o mundo com as imagens em alta resolução do 67P, mas toda a expectativa e cultura criada em torno do cometa Halley torna a missão Gioro ainda mais impressionante.
A sonda Gioro foi equipada com uma câmera telescópica, espectrômetros de massa e um magnetômetro. Esses inúmeros instrumentos científicos foram integrados a uma espaçonave projetada para suportar até os impactos provenientes das partículas presentes na densa atmosfera do cometa. O Halley possuía uma coma que se estendia a incríveis 10.000 km a partir do núcleo. Considerando a proximidade planejada da Gioro a menos de 1.000 km da superfície, a espaçonave foi revestida com um escudo de alumínio de 1 mm e outra camada de Kevlar com 12 mm de espessura, a tornando robusto o suficiente para resistir até mesmo a impactos de micropartículas de 0,1 grama de massa. Todo esse feito era ainda mais complexo, levando em consideração que a sonda estaria se deslocando a uma velocidade impressionante de 245.000 km por hora durante a aproximação. O resultado dessa façanha foi verdadeiramente fenomenal, marcando um marco histórico quando a Agência Espacial Europeia apresentou pela primeira vez imagens de um núcleo de um cometa obtidos de forma tão próxima. Na época, essas imagens proporcionaram uma visão única dos jatos de gás emanando da superfície, revelando a principal característica dos cometas, a sua coma. E este não era apenas um cometa qualquer, era o mais famoso da história, observado pela humanidade ao longo de milênios. Edmund Halley certamente teria ficado emocionado ao contemplar essas imagens. E além delas, os instrumentos também fizeram medições importantes. Os instrumentos da sonda simplesmente mediram os materiais que emanavam do núcleo, revelando concentrações significativas, como 80% de água, 10% de monóxido de carbono, 2,5% de metano e amônia, além de uma pequena proporção de hidrocarbonetos. Apesar de sua superfície relativamente pouco ativa, o Halley exibia 3 principais jatos de material, expelindo para o espaço mais de 3 toneladas de matéria por segundo. Curiosamente, a missão mostrou que o cometa Halley é um dos objetos mais escuros ou menos reflexivos do sistema solar, refletindo apenas 3% da luz do Sol que incide sobre ele. Essa peculiaridade é intrigante porque o Halley é famoso justamente pela sua visibilidade quando passa por nossas proximidades. Vale ressaltar também que a missão Vega, lançada pela NASA como parte da Armada Halley, também deu certo, mas ao contrário da Gioro, essa aqui não foi tão próxima do cometa e chegou a 8.000 km de distância, mas foi capaz de retornar à equipe na Terra imagens significativas do Halley. De qualquer forma, a próxima passagem do cometa Halley fica para 2061, quando teremos uma nova oportunidade para alcançá-lo e registrá-lo ainda melhor. Então, é assim que o cometa mais famoso da história se parece quando visto de perto. É uma rocha congelada, onde processos físicos interessantes acontecem e faz brilhar para nós aqui na Terra. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!